Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, já sabe, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante pra gente, e já vamos começar com dado, com estatística importante que chama a atenção do torcedor tricolor a respeito do feito histórico marcado por Del no Clássico Bavi no Barradão. Foi só um Bavi na fase de grupos do Campeonato Baiano, como eu já disse em outras oportunidades, talvez o menos importante da temporada, porque teremos aí ainda Bavi pelo Brasileiro da Série A e podemos ter Bavi também em final ou semifinal de Campeonato Baiano, mas é um Bavi que deixa marcas, né? Não só a marca do Bahia com o time majoritariamente reserva vencer no estádio Manuel Barradas, como um moleque de 17 anos fazendo gol, mas é uma marca que entra para a história porque Del se torna o segundo jogador mais novo a marcar em um clássico Bavi. Né? Em primeiro lugar temos Jorge, com 17 anos, 6 meses e 11 dias, então foi por pouco, foi lá em 1934, era uma outra realidade, era um outro nível de futebol, né? E tivemos Del agora, marcando gol em Bavi, em 2026, com 17 anos, 7 meses e 16 dias, ou seja, um mês e pouquinho de distância, né? Se esse clássico acontecesse um mês e pouco antes, um mês e meio antes, mais ou menos, Del estaria liderando essa lista. Jorge voltou a marcar com 17 anos, 11 meses e 28 dias lá em 1935. Eric Ramírez, dessa nova geração, em 2018, marcou no Barradão com 18 anos, 3 meses e 1 dia. E o Pedro Amorim, lá em 1938, com 18 anos, 3 meses e 4 dias, também marcou em um Clássico Bavi. Lembrando, inclusive, que o Clássico Bavi de hoje não tem o peso do Clássico Bavi daquela época. O Bahia tinha sido fundado em 1931, então ainda não havia uma rivalidade acentuada com o Vitória da Bahia, como existe hoje, ou como veio a existir nas décadas seguintes, né? Então, o que aumenta o impacto aí do gol de Ramírez, o que aumenta principalmente o impacto do gol de Del, desde que o Bavi realmente virou um clássico pesado, carregado de história e tudo mais. Del é o jogador mais novo a poder marcar. Nesse século, inclusive, é o jogador mais novo a fazer gol em um clássico Bavi. Números que evidenciam o tamanho do feito de Del e, mais uma vez, né, destacam aquele ponto que eu já falei em algumas outras oportunidades, da maturidade desse moleque, né, de como ele naturalmente tem pulado etapas, não de maneira forçada. Naturalmente tem pulado etapas por conta do nível de qualidade que tem e por conta do discernimento que tem para poder continuar evoluindo. Falando sobre divisão de base, a galera já tava comentando, o próximo jogador a fazer gol no Bavi aí. O Bahia acertou ontem a contratação de Vitor Fonseca, Vitor Hugo. Ele foi goleiro da WD Cup, tradicional torneio sub-14 do Paraná. E aí só vai fazer gol no Bavi se tiver o mesmo dom e ou a mesma ambição, desejo, prática de Rogério Ceni, né? Para ser aquele goleiro cobrador de faltas. Bom, o Vitor Fonseca foi a primeira contratação do Sub-15 do Bahia para a temporada 2026. A gente tende a ver cada vez menos, inclusive, movimentações assim para o Sub-15, direto ali para o Sub-15, né? Porque o Bahia tende a contratar atletas mais jovens ainda para desenvolver esses atletas aqui no Bahia. Mas no Sub-15 ainda teremos. No Sub-17, menos provável. No Sub-20 vai ser cada vez mais incomum, mas também tende a acontecer se oportunidades forem encontradas, né? Então tá aí, boa sorte para o Vitor Fonseca. Ele se destacou no PSTC lá do Paraná. Sempre que surge uma movimentação como essa, sabendo do que faz, do que desenvolve hoje o Bahia com as suas equipes de captação e tudo mais, eu olho de maneira diferente, né? Porque eu penso da seguinte forma: imagina o que foi feito, quanto trabalho de mão de obra foi colocado, quanto de investimento foi disponibilizado para o Bahia encontrar um destaque no PSTC do interior do Paraná, sabe? Antigamente a gente poderia até aqui pensar o seguinte: pô, o empresário colocou o atleta aqui no Bahia, fez o lobby para o cara vir para o Bahia, mas hoje a gente sabe que assim, o Bahia foi lá, observou e trouxe. É uma nova realidade proveniente desse nível alto de investimento na divisão de base. E é assim que encontramos os destaques dos próximos anos, né?
É assim que encontramos Del da vida, que veio na época novo para o Sub-14 também. É assim que encontramos Juan Pablo, Cauê Furquim, do Corinthians, e outros, né? Que já deram a sua contribuição, como o Thiaguinho, que veio muito jovem para o Bahia, e hoje já está no Orlando City e rendeu uma grana para o Bahia. Então, cara, eu fico muito feliz de trazer informações como essa aqui e sempre procuro dar espaço para informações como essa aqui, de movimentações dentro da base, porque por mais que nem todos que eu esteja trazendo aqui surtam efeito e gerem um resultado satisfatório nos próximos anos, teremos jogadores que vão gerar resultados satisfatórios nos próximos anos. Tomara que seja o caso aí do Vitor Fonseca, a gente deseja boa sorte para ele na sua trajetória agora vestindo a camisa do Esquadrão de Aço. Falando em jogador jovem, falando em jogador proveniente da base do Esquadrão, tivemos registro aí de Marcos Vitor, zagueiro do Bahia, que jogou na última temporada no Ceará e anterior ao Ceará jogou no Atlético Paranaense, agora jogou essas primeiras partidas com o Bahia e tende a ser utilizado novamente na disputa do Campeonato Baiano, fez uma foto no CT Vaz de Macedo ao lado de Matheus Bahia, que pertence ao Bahia, que está trabalhando no CT, mas ainda não foi negociado com nenhuma outra equipe. Temos times interessados, inclusive o Fortaleza está de olho na contratação de Matheus Bahia, a gente já falou sobre isso aqui no canal, mas até o momento ele não encontrou o seu rumo. A gente postou aí no nosso Instagram, fora dos planos do Bahia, Matheus Bahia foi flagrado através de um registro do zagueiro Marcos Vitor, seu companheiro desde os tempos de Ceará, tá? Então é isso. Quando a gente apurou essa informação, o que recebemos de notícia é que Matheus Bahia até é bem avaliado, mas que o Bahia hoje já tem peças como Juba e Iago Borducci e ainda tem Zé Guilherme correndo por fora. Além do Samuel Souza aí, que pode vir do esporte, que o Bahia está negociando, tem 19 anos e poderia ser aproveitado ainda na equipe principal. Então são muitas alternativas na lateral esquerda e Matheus Bahia certamente brigaria por uma vaga, por exemplo, com Iago Borducci para seu reserva imediato, mas a compreensão do grupo, da cúpula tricolor, é que Matheus Bahia está valorizado pela temporada boa que fez no Ceará, né? Não foi uma temporada extraordinária, mas foi uma temporada boa mesmo com o rebaixamento do Ceará. Então, Matheus Bahia, de todos esses, né? Zé Guilherme, Iago Borducci, os reservas, os postulantes ali a brigar pela titularidade, por mais difícil que seja com o Luciano Juba, não estão valorizados no mercado por terem jogado uma temporada toda como titular, com o Matheus Bahia. Então entende-se que Matheus Bahia pode gerar um retorno financeiro agora, que talvez não gere no próximo ano, talvez não venha gerar nos próximos meses. Né? Então, o Bahia segue tentando negociar Matheus Bahia. Se não conseguir chegar a um acordo e não conseguir ter um retorno financeiro imediato com o atleta, eu acho improvável ter algum outro empréstimo justamente por conta do contrato dele, que é curto com o Bahia. Né? O Bahia vai tentar, de alguma maneira, viabilizar esse negócio. Vamos aguardar. Ele está como um ativo do clube fazendo o que tem que se fazer, trabalhar, treinar no CT do Bahia, né? Lá em Dias Dávila. Vamos aguardar aí para ver o que é que vai rolar. Beleza? Meus amigos, é isso. Plantão Tricolor rápido, informação de reforço na base, flagra de Matheus Bahia no CT, Del batendo recorde e outras coisas mais. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, que é muito importante. E não esqueça, cara, com a Nuve você só ganha. Utilize o cupom SOUBAHIA no aplicativo da Nuve, no Nuve App. E com esse cupom ganhe uma camisa oficial do Esquadrão de Aço branca ou tricolor, além de até 25% de desconto na sua conta de energia, caso ela supere R$200. Com a Nuve você só ganha. Valeu, meus amigos, tamo junto. Abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais do Nordeste. E você?